Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas, um programa que aborda temas gerais de interesse público. E hoje eu estou ao lado de Daniele Marques, ela que é mestranda em Direito na UNB, Universidade de Brasília. Vai contar um pouquinho para a gente sobre uma ação que ela está fazendo, um financiamento, uma ideia de vaquinha online. Ela vai contar para a gente o porquê que ela está fazendo isso. A intenção é representar Ribeirão Preto lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Dani? Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal. Vamos lá? Vamos começar contando um pouquinho da sua trajetória até chegar na universidade? Vamos sim. Bom, eu sou nascida e criada num bairro periférico aqui de Ribeirão Preto, ali na Zona Sul, no João Rossi, né? Eu morei ali por 10 anos. Então, durante a minha infância, eu peguei o início do bairro. E também peguei o momento ali que começaram a ocorrer diversas transformações, né? E minha infância, ela foi muito baseada na educação. Meus pais sempre colocaram a educação, o estudo como uma prioridade. Então, eu entrei na escola muito cedo, né? Eu aprendi a ler no pré-1, já inicialmente. E desde então eu não parei. Como ali também começaram a surgir, né, os sinais de violência no bairro, a minha mãe, ela sempre fala que mente vazia é a oficina do diabo. Então, ela fez de tudo para tirar a gente daquele contexto, né? Então, desde criança, eu sempre fui muito incentivada a praticar esporte. Então, eu fiz natação na Cava do Bosque durante anos, cheguei a participar de campeonatos, também fiz capoeira ali no bairro mesmo, ali no meio do bairro tinha aulas de capoeira, então também eu fui muito incentivada a fazer esporte e a também estudar. Então, metade do período meu livre que eu tinha, eu estava fazendo algum esporte e no período da tarde eu estava sempre estudando. Então, eu morei ali no João Rossi até os 10 anos, depois eu mudei para Vila Virgínia, comecei a estudar no CEMEI, e aí eu tive essa infância muito também focada em artes, né? Sempre ali tendo no meio período alguma coisa para fazer, para não ficar parada. Aí, nesse período, quando eu morava na Vila Virgínia, eu fazia parte da Associação São Francisco de Assis, eu fui uma das crianças que fez parte do núcleo. Então, lá a gente tinha aula de dança, artesanato, computação. Foi o meu primeiro contato com também questões de empreendedorismo, mas na época, né, não sabia que era esse o nome. Então, esse foi o meu período ali de infância e adolescência. Depois, eu finalizei o fundamental e fui para o ensino médio, estudei no Cônego. E também no Cônego, fui para a área da artes, mesmo querendo fazer medicina. Eu sempre quis fazer medicina porque a minha madrinha é médica. Mas eu ia muito também para o lado da artes por conta desse incentivo ao esporte, a artes, que eu sempre tive desde criança por conta dos meus pais. É interessante fazer um parênteses aqui. A Dani falou que participou de alguns projetos artísticos, né? Por isso a importância de ter projetos artísticos que incentivem o esporte, a arte nos bairros. Tanto é que ela já alçou voos, você vai conhecer mais da história dela, mas ela ainda se lembra com carinho desse período. Por isso que a gente fala tanto em políticas públicas para as comunidades, né, Dani? E é muito importante, porque eu lembro o nome do meu professor, meu primeiro professor de capoeira, que é o Pezão. Depois eu tive aula com a Saruê no CEMEI, então tinha incentivo ao esporte. Eu tive aula de xadrez também. Eu cheguei até a final de um campeonato municipal aqui em Ribeirão de xadrez, porque eu tive esse incentivo na escola. Tinha várias políticas públicas e, para além do incentivo que eu tinha em casa dos meus pais para praticar alguma coisa, no bairro também era oferecido. Então, eu sou fruto dessas políticas públicas oferecidas dentro do bairro, tanto no João Rossi quanto na Vila Virgínia. Todos os bairros que eu morei aqui em Ribeirão, eu participei de uma política pública. Tá, e juntamente com todas essas participações que você teve, você também começou a trabalhar muito cedo e ajudar em casa, né? Como é que foi isso? Isso, então, eu comecei a trabalhar com 12 anos numa feira. Na porta da minha casa tinha uma feira ali na Vila Virgínia, toda quarta. E na época a gente começou a pedir coisas para os meus pais que eles não podiam arcar, né? Então, minha mãe falou, acho que está na hora de vocês começarem a
já pensar, né, como que vocês vão ganhar o dinheiro de vocês. Eu não sabia, mas ali eu estava tendo meu primeiro contato com o empreendedorismo. Eu ajudava um feirante. Meu irmão ajudava ele durante a manhã e eu ajudava ele a desmontar a barraca. Eu ganhava R$5 por cada vez que eu ajudava ele lá, né? E aí, assim, tudo bem, às vezes saía, gastava tipo R$5 em paçoquinha, às vezes. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com o meu próprio dinheiro e também a primeira vez que eu vi o empreendedorismo, né? Toda aquela comunicação, como você vende, tanto que eu sou especialista em vendas hoje. Mas o meu primeiro contato sempre foi esse com vendas ali na feira. E aí depois disso eu comecei a ajudar também a amiga da minha mãe a passar roupa, porque ela tinha pilhas de roupa e não dava conta de passar sozinha. E aí, em 2012, eu tive meu primeiro contato com o trabalho, né, formal. Eu comecei a trabalhar como CLT pela Fundete. Então, também aí outro projeto que foi muito importante na minha construção como pessoa. Também foi o meu primeiro acesso a esse mundo corporativo, a carreira. Então, trabalhei 2 anos na Fundete. Primeiro, eu trabalhei num núcleo. Então, eu fui fruto de um programa de políticas públicas para a inclusão de jovens. E aí, depois, eu comecei a trabalhar com isso. Então, o primeiro trabalho que eu tive foi no núcleo do Maria da Graça. Eu trabalhava com Bolsa Família. E aí, depois, eu vim aqui para o postinho central e trabalhei ali na administração com o pessoal. Então, fiquei 2 anos. E aí, saí dali, já entrei no CIE como estagiária. E aí, eu trabalhei na Secretaria da Saúde até finalizar o ensino médio. E aí, nessa época, também eu fiz parte do Ribeirão em Cena, que é outro projeto que, infelizmente, não existe mais, né? Porque a cultura aqui em Ribeirão uma situação precária, mas eu fiz teatro no Ribeirão em Cena por 1 ano, só saí mesmo porque eu cheguei naquela fase, será que eu faço cursinho? Será que eu continuo no teatro? Tenho que trabalhar? O trabalho sempre foi uma prioridade, então optei por fazer cursinho e entrar na universidade. Ô Dani, você falou já de empreendedorismo, de mercado de trabalho. O mercado de trabalho, qual é o seu sentimento sobre isso? O mercado de trabalho ele é mais cruel com a pessoa negra? Ah, com certeza, né? Já começa que a gente sempre é incentivado, e isso é falado dentro de casa, que a gente precisa fazer 2 vezes melhor. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, mesmo fazendo 2 vezes melhor, às vezes não é o suficiente para conseguir as vagas que a gente quer, que a gente almeja, né? Eu tenho, acho que o período mais difícil meu dentro da universidade foi no meu 2º ano, quando eu comecei a procurar estágio. Eu queria muito trabalhar em banco, e eu fui fazer entrevista. Passei até a 2ª fase, né, do processo seletivo. Aí eles mandaram para a agência, o processo era pelo CIE, aí eles me mandaram para a agência para fazer entrevista com o gerente. Assim, ele foi extremamente racista. E aí eu saí da entrevista chorando, e aí eu falei, não quero mais fazer faculdade, porque eu tenho a nota melhor do que muito aluno lá, e eu não consigo a vaga, porque eu chego aqui e me deparo com uma situação de racismo. E aí, às vezes, você fica sem reação, né? Não é sempre que você consegue reagir, porque você fica assim, estou dentro de um dos maiores bancos do Brasil, estou passando por isso? Sério? Então, para além de diversas questões, a gente ainda tem que lidar com racismo e tem toda essa pressão de fazer 2, 3 vezes melhor para ter, às vezes, o mesmo cargo que uma pessoa que nem faz esforço consegue, sabe? Eu achei muito forte no texto que eu li, que você conta, né, sobre a questão da vaquinha que você está fazendo, que na universidade você não se sentia pertencente daquele lugar. Você não se sentia à vontade, não se reconhecia naquele lugar. Isso é muito difícil, né, Dani? Isso é muito difícil e antes eu não sabia, quando eu entrei na universidade, eu não sabia muito dar nome a isso, né? E aí, durante a graduação, eu acho que ali foi o primeiro espaço assim, que eu entrei, que era extremamente... um ambiente extremamente branco, né? Porque quando eu trabalhava no posto ou nos outros lugares, eu tinha contato com pessoas negras exatamente por trabalhar com programas de assistência e tudo mais. Então, eu via pessoas muito parecidas comigo, e às vezes em diversas situações. Só que na universidade era um ambiente completamente diferente, assim. Então, eu não me reconhecia naquele espaço. Era um espaço que
deixava muito claro, assim, que não era para eu estar ali. Então, eu estudava sempre estudei com alunos negros, né? Porque eu estudava em escola pública. E aí, do nada, eu me vejo num ambiente, numa sala de 80 alunos, onde só 2 pessoas eram negras, assim. Então, foi um pouco assustador. E aí o que me fez permanecer naquele espaço foi buscar fora dele e entender como eu poderia usar a universidade para levar o que eu estava aprendendo para fora. Então, como que eu poderia levar as informações para minha casa, como que eu poderia levar as informações para os meus amigos. E, basicamente, hoje esse é meu propósito de vida, né? Democratizar o acesso à informação de uma forma fácil, tranquila e que não seja... que tenha esse sentimento de pertencimento, né? Então, uma pessoa como eu, preta, retinta, falando sobre inovação, falando sobre tecnologia. Então, esse é meu propósito. A gente pode dizer que foi por vivências mesmo que você partiu para pesquisar o afroempreendedorismo, é isso? Exatamente. O afroempreendedorismo ele se deu num momento que eu estava completamente perdida na universidade, né? Eu precisava fazer meu TCC e eu não sabia o que pesquisar. Eu não me identificava muito com os temas. E aí, no começo de 2017, um amigo falou assim para mim: por que você não pesquisa afroempreendedorismo? Eu falei: eu não sei o que é isso. A gente estava de férias ainda, não tinha começado o semestre. Aí eu voltei para a faculdade e a primeira matéria da minha grade era empreendedorismo. Eu falei, olha, né, lembrei do que ele tinha falado. E aí, quando eu comecei a ter as aulas ao longo do semestre, eu vi que o empreendedorismo que era falado dentro da universidade não tinha nada a ver com o afroempreendedorismo que eu estava pesquisando, né? Porque lá na faculdade se falava muito em investidor anjo, você faz um modelo de negócio, e aí você escala isso, e eram umas coisas que, quando eu pesquisava sobre afroempreendedorismo, não batia, né? 56% da população brasileira é negra, e 51% da população dos empreendedores brasileiros são negros também, só que isso não era falado dentro da universidade. Também não era falado da questão do empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade, né? Na universidade, eles ensinam o empreendedorismo por oportunidade. Opa, vi um problema aqui, vou desenvolver uma solução, vou usar a tecnologia para isso, vou apresentar para o investidor anjo, vou receber um aporte e meu negócio vai crescer. Não, quando você pega o afroempreendedorismo, é exatamente pessoas negras lutando para sobreviver. E eu acho que isso ficou muito escancarado na pandemia, né? Que a gente viu o boom de desempregados empreendendo para conseguir sobreviver. E você dá mais foco nas pesquisas em startups com recorte racial, é isso? Então, durante essa minha busca pelo empreendedorismo, eu acabei entrando no núcleo de empreendedores da USP. Eu fui a primeira aluna de fora da USP a conseguir fazer parte do núcleo. E eu não conhecia esse ambiente das startups. Já tinha escutado falar de algumas coisas na universidade, mas eu não conhecia. E aí, quando eu entrei no núcleo em 2019, eu tive acesso a esse mundo das startups. Eu fiquei realmente encantada, porque é muito bacana você ver como que a forma como a gente consegue resolver problemas por meio da tecnologia, né? Então a tecnologia, exatamente, a tecnologia facilitando o nosso dia a dia. Então a gente vê aí várias startups, né, grande Uber, que são coisas que já fazem parte do nosso cotidiano. Mas ela veio depois. Primeiro veio o afroempreendedorismo, né, e depois veio esse acesso ao mundo das startups. Inclusive, em 2019, quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar numa startup. Trabalho até hoje. Você fez um intercâmbio para a Colômbia? Fiz. Conta pra gente, por favor. Olha, esse intercâmbio ele aconteceu muito do nada, né? Porque acho que deu para ver aqui que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto eu junto muito criatividade com curiosidade. Então, é por isso que às vezes eu não paro. E aí, em 2017, acho que muita coisa aconteceu em 2017, acho que foi uma virada de chave. Eu comecei a pesquisar afroempreendedorismo e, no mesmo ano, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava. Mas, naquele ano, eu já tinha colocado como meta que eu queria fazer um intercâmbio e eu estava procurando diversas opções e nenhuma era acessível, né? Eu lembro que foi um ano que eu fui muito em agências de intercâmbio, cotando, para ver se eu conseguiria pagar alguma coisa. Mas, também, na minha cabeça, eu tinha a ideia de que intercâmbio tinha que ser aquele intercâmbio, né? Então, eu pago tudo para a agência, faço tudo pela agência. Então, era inacessível para mim.
E aí eu saí e aí eu já estava na minha cabeça, eu tinha encontrado um intercâmbio voluntário. Nesse intercâmbio eu ia ficar um tempo fazendo trabalho voluntário. Já tinha conseguido uma vaga no México. Só que aí quando eu recebi o acerto, não era um valor alto, mas também não era um valor baixo, era razoável, mas também não dava para eu ficar no México o período que eu queria. E também eu iria perder um semestre da faculdade. Uhum. E aí, na mesma época, uma amiga estava indo para a Colômbia e ela falou assim, vamos comigo, a gente vê lá como que a gente faz. Eu falei, bom, eu preciso aprender, o meu foco era aprender um outro idioma, então já que eu não iria conseguir, não tinha o inglês muito bem, assim, né, porque hoje é raro as pessoas que falam inglês fluente. Eu falei assim, vai ser bom também aprender um outro idioma, então o espanhol parece ser mais fácil. E aí eu fui com esse dinheiro que eu recebi do meu acerto para a Colômbia. Eu deixei o seguro-desemprego aqui para pagar minhas contas e o dinheiro do meu acerto eu fui para a Colômbia e fiquei 5 meses lá. E aí chegando lá eu tive a oportunidade de ter interação, né, curiosa que sou, com o pessoal mesmo da universidade. Eu consegui ingressar numa aula lá sobre os afrocolombianos, também sobre a religião na cultura da Colômbia, né? Eu morei em Medellín, então Medellín também conta muito histórias, assim. Lá é uma cidade onde eu vi muito essa transformação de uma cidade muito violenta para uma cidade onde a cultura é extremamente forte, assim, e inovadora também. O transporte de Medellín é um dos melhores do mundo. E o transporte público. E é muito, muito louco ver que eles conseguiram, né, fazer essa virada de chave, virada, né? que é complicado, né? De uma cidade completamente violenta, ainda assim você consegue perceber o medo, o receio de falar algumas coisas, mas também uma cidade muito cultural. Eu acho que eu nunca participei de tantos shows gratuitos, cinema ao ar livre, que nem em Medellín. Você não teve só na Colômbia, você foi também para Bolívia, né? Fui para Bolívia. O que tinha lá? Mas a história da Bolívia começou na Colômbia, porque quando eu fui para a Colômbia, eu vi que também essa questão do empreendedorismo negro lá também era muito forte. Então, com isso, eu comecei a escrever algumas coisas, alguns artigos sobre uma comparação entre Brasil e Colômbia. E aí, quando eu voltei, eu estava completamente encantada, né? Porque olha como uma frase de um amigo que falou, olha, você pode pesquisar sobre afroempreendedorismo, né? E quando eu vi, eu já estava, na Colômbia, pesquisando sobre afroempreendedorismo. Então, eu voltei para o Brasil, eu queria mais. Eu queria me aprofundar mais, queria me especializar mais. E aí eu queria ter um pouco dessa experiência acadêmica, porque a universidade que eu estudei era uma universidade muito voltada para o mercado. E eu já tinha experiência, né? Eu trabalhava já desde os 14 anos, então a experiência para mim no mercado de trabalho já era o suficiente, eu queria ter uma experiência acadêmica. E aí eu me inscrevi num congresso de administração, é o maior congresso de administração da América Latina, e o meu projeto ele foi aprovado para ser apresentado lá. E aí começou toda a busca. E agora, como que eu vou conseguir o dinheiro para ir para a Bolívia? E aí, na época, na igreja perto da minha casa, eles fazem muito brechó. Brechó não, na verdade, chama de bazar, as roupas são muito baratas. E na época estava surgindo um boom dessa consciência, né, da questão de roupa, com relação ao meio ambiente, de sustentabilidade. E aí eu falei, vou montar um brechó online. E aí eu comecei isso, comprava roupa na igreja e revendia roupa na internet. Na mesma época, aqui em Ribeirão, estava surgindo algumas feiras organizadas pelo John William. Ele começou a organizar umas feiras de feira preta, né, feira focada em mulheres. E aí também fui para essas feiras, levei minhas roupas, falei um pouco sobre afroempreendedorismo. E com isso eu consegui o dinheiro para ir apresentar o meu trabalho na Bolívia. Fiquei 1 semana lá e foi muito bom. Então, saiu só de uma pergunta que um amigo me fez e me levou para a Bolívia. Fui parar na Colômbia também. Legal. Em 2019, você foi morar em São Paulo, né, Dani? Essa mudança de cidade, sair do interior e para a capital, girou uma chave aí também? Virou uma chave? Sim, é uma outra realidade, assim, né? São Paulo, ou você aprende ou você aprende. Eu me formei e daí 2 semanas eu já estava em São Paulo. E aí eu já comecei a trabalhar nessa startup. Uma outra realidade também, porque até então eu só tinha trabalhado, tirando os call centers, né, porque eu trabalhei em 2 call centers aqui em Ribeirão, eu só tinha trabalhado em empresa pequena, empresa familiar, e aí do nada eu me vejo numa empresa em crescimento, tinha acabado de receber um aporte, então eu estava expandindo muito, já tinha mais de 1.500 funcionários, hoje em dia deve estar em torno de uns 3.000.
E aí foi essa virada de chave, assim, de aprender ferramentas que até então eu não tinha tido acesso, né? Então, por exemplo, o Google foi para mim, assim, usar as ferramentas do Google, acho que foi o primeiro impacto, assim, porque quando eu cheguei lá, a gente já tinha que usar essas ferramentas. E ter acesso a um outro ambiente, né? É um outro modo de viver. Então, Sim. aqui em Ribeirão, eu demorava 20 minutos para chegar no centro lá. Para ir para o meu trabalho era uma hora e meia. E às vezes a gente chega reclamando no Chega trabalho, reclamando. né? De manhã, nossa, eu pegava o ônibus para ir para a faculdade todo dia de manhã. Eu falava, nossa, demorei 20 minutos, 30 minutos para chegar aqui. E aí lá em São Paulo, assim, para você andar numa distância muito curta, era tipo uma hora e meia no mínimo. Então, sim, é outra realidade, era né? outra realidade. Ô, Dani, você passou por alguns lugares, já viu muitas coisas no mundo corporativo. Existe ainda uma resistência no acesso das pessoas negras nas posições de comando dessas empresas? Olha, eu acredito que desde o ano passado, após a morte do George Floyd, uma fatalidade, mas também também foi o início ali de algo que eu nunca tinha visto, um boom assim dessas empresas pensando na questão da diversidade e inclusão dentro dos ambientes corporativos, entendendo que não dá mais para ter uma população mais da metade da população e essas pessoas não estarem nesses espaços. Então, eu acho que o ano de 2019 e o ano de 2020 foi muito marcado por essas pautas de diversidade e inclusão. Então, sim, hoje em dia não é mais aceitável você ter uma empresa e você não ter pessoas negras no seu quadro de funcionário, ou não ter pessoas negras em cargos de liderança, porque pessoas para ocupar essas posições tem. Sim. Tem pessoas muito capacitadas. Claro. O que falta é oportunidade, né? Tem uma frase da Viola Davis que ela fala muito sobre isso, né? O que separa, por exemplo, uma mulher branca de uma mulher negra é a questão da oportunidade. Então, quando você dá a oportunidade, você dá um espaço para que a pessoa consiga se desenvolver e crescer. E foi isso que eu consegui acessar em São Paulo. Eu tive a oportunidade e estou até hoje lá fazendo o que eu posso fazer e procurando sempre cada vez mais assim, crescer e me desenvolver. O mundo tem que andar para frente, né? Por isso que a gente tem que pensar bem na hora de votar, para não votar políticos com ideais retrógrados. Exatamente. Por isso que é importante a gente pensar na inclusão, né? Na inserção de pessoas, dar oportunidade para as pessoas, né? De direito, que é de direito das pessoas. Vamos falar um pouco da vaquinha agora? Vamos entrar nesse tema aí. Por que você criou uma vaquinha online? Então, eu fui selecionada por um grupo um grupo de mulheres negras americanas. Eu fiquei sabendo desse fundo através de uma amiga e ela falou: se inscreve, vai dar certo. E aí eu me inscrevi, assim, meio que despretensiosamente. E aí eu fui selecionada por esse fundo. Essas mulheres investem em outras mulheres negras no mundo para participar. E elas dão um valor para que essas pessoas consigam investir em educação com foco em tecnologia. E eu recebi esse valor e na mesma época eu estava participando de uma imersão na Starts e eles têm uma viagem para o Vale do Silício. E eu falei, eu quero entender, né? Faço um mestrado em Direito, mas a minha pesquisa é em startups com recorte racial e fundos de investimento. Então eu falei, eu quero entender o que está acontecendo para fora do país também, né? Para ver como que a gente pode trazer isso para cá, talvez isso virar uma política pública, né? Porque a gente tem aí 51% dos empreendedores brasileiros negros. Como que a gente faz essa transformação desses empreendedores traz eles através da tecnologia, né, para o mundo digital? E quando a gente pega hoje em dia, né, o Brasil tem cerca de 14 mil startups e a gente tem só 5,8% de pessoas negras liderando essas startups, né? E quando a gente pega as unicórnios, que são aquelas empresas mais valiosas, a gente tem apenas um fundador que é negro. Então, tem a Distrito, que tem foco em estudar essas startups, eles têm um dado que fala que, por exemplo, os homens, o perfil desses CEOs de donos dessas startups, né, dessas grandes startups. Então, são homens brancos, 90% estudou na USP, 40% fez uma pós-graduação em Harvard ou Stanford. E quando a gente pega os dados da população negra mundial, apenas 5% da população negra no mundo consegue acessar essas universidades. Assim. Então, pensando no Brasil, que 51% dos brasileiros são empreendedores, a gente tem uma enorme falta de diversidade na área da tecnologia, né? Então, eu falei, quero investir esse valor nos meus estudos, então quero fazer essa imersão da Starts.
E aí surgiu, né? Só que o valor do fundo só cobriu a imersão. E aí eu precisava do restante do valor para cobrir o restante da viagem, porque a gente, né, tá vivendo em 2021 esse caos, o dólar não para de subir, né? A variação do dólar é desesperadora. É desesperador. Então, eu optei por fazer um financiamento coletivo, porque eu acredito que quando eu não avanço sozinha. Então, Claro. agora eu preciso de ajuda, mas com certeza quando eu voltar, o que eu vou conseguir repassar para as pessoas, o que eu vou conseguir ajudar com as pessoas, não vai ser acho que nem metade do valor que eu tô pedindo agora na vaquinha. Então, eu optei por esse financiamento porque eu realmente acredito nesse modelo. Assim, a gente precisa começar a investir, já que a gente tem isso deveria estar, de alguma forma, ter um incentivo do Estado. Já que a gente não tem esse incentivo, a gente mesmo precisa começar a ajudar essas potências negras a alavancar na carreira e tudo mais. E quais temas vão ser abordados lá nessa imersão? Olha, na imersão vai ser abordado blockchain, então a gente vai entender como que tá sendo essa questão da tecnologia, como que ela tem, eles têm usado a tecnologia para acelerar, então tem a parte também de robótica, a gente vai entender como que está sendo essa questão de robôs, também a gente vai entender como essas empresas têm usado a tecnologia, a gente vai desenvolver modelos lá, a gente vai criar empresas, uma imersão real no mundo das startups e no mundo da tecnologia, então... A gente vai entender sobre metodologias ágeis e eu quero entender isso para replicar isso de uma forma acessível. A ideia também é conhecer startups em Nova York? Sim, depois, essas mulheres do fundo, desse fundo, elas vão se reunir em Nova York e a gente vai ter uma imersão com elas para entender, tá, beleza, eu tive acesso ao que está sendo falado no Vale do Silício, mas como isso está se dando na população negra americana, né? E que só 14%, mas que também, mas para além disso, né, as coisas que eles fazem é gigantesca, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos tem mais, agora deve ter mais, mas o último dado que saiu, eles tinham 9 bancos com foco em pessoas negras nos Estados Unidos e tinha grandes nomes como o Usher, vários cantores. Então, como que está acontecendo esse movimento, essas fintechs, como que tem acontecido todo esse movimento na população negra americana? Tá. Para a gente entender também aqui no Brasil como que está acontecendo. E na viagem, o que não está incluso de custeio, Dani? Então, o que está incluso é a imersão, os cursos dentro do Vale do Silício e essa imersão nos Estados Unidos. Aí o que eu tenho que arcar, né? Com a passagem, o visto, o seguro viagem, também a hospedagem, alimentação e transporte. Isso é bem caro, né? Com o dólar. A última vez que eu vi estava 5,80, eu até parei de 6, olhar porque... Quase 6, né? Dá um leve desespero. Então, você agora já sabe o motivo da vaquinha online que a Dani criou. Acho que motivos são suficientes aí, o que ela passou pra gente. Eu vou pedir, Dani, para você passar os seus contatos. Nós temos aí a chave Pix da Dani para você que puder doar, fazer uma doação. Você vai estar investindo na cidade, você que de repente é um grande empresário, tem condições de fazer isso. Você vai estar investindo em Ribeirão Preto, vai estar investindo em uma pessoa batalhadora, que tem tudo para crescer na vida, já cresceu muito e vai crescer mais, com certeza, e vai ser espelho para pessoas das comunidades aqui de Ribeirão Preto. Então, passa aí os seus contatos, o que você quiser, Dani. Está à sua disposição. Bom, pessoal, o meu Pix, né, e também vocês conseguem entrar em contato comigo por esse e-mail, é vaquinha.daniele com 2 L's, marques@gmail.com, ou o número do meu telefone é 16 99230 9871. E eu acredito que essa viagem, essa imersão, não é só para mim, né, porque, como eu disse, eu não caminho sozinha, eu sempre caminho em comunidade. E, para além disso, traz uma visibilidade, sim, para a cidade. A gente, aqui em Ribeirão, a gente tem um polo de inovação também. Então, eu acessando esse lugar, eu não vou sozinha, né? Então, com certeza. Eu levo muita gente comigo. Dani, brigadão por ter aceito o nosso convite, estar aqui. Nós convidamos a Dani porque a gente viu que o negócio era sério. Ela tem intenções sérias com essa viagem. E não custa nada a gente ajudar, porque é o que ela disse, é para o Brasil, é para Ribeirão Preto, é para todos nós, né?
Obrigado por você estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite, o espaço, muito obrigada. E é isso, para além da vaquinha também é muito importante, e eu volto a repetir, essas questões de políticas públicas. É muito importante que a gente dê acesso para as pessoas da periferia nesses espaços. Eu só estou aqui porque eu consegui acessar isso. E a educação transforma. Maravilha, então. A você que esteve conosco, muito obrigado por sua companhia. Fique na programação. Um abraço.